tudo bem? Hoje nós vamos fazer um tour pelo quartinho da Cecília. Nós já fizemos um tour por aqui quando montamos o quarto, isso quando ela tinha ali por volta de 10 meses de idade. Acontece que hoje ela tem 15 meses, 1 ano e 3 meses, e nós sentimos a necessidade de mudar algumas coisas porque ela cresceu um pouquinho. Vambora? A estante de atividades da Cecília ficou aqui pertinho da porta, entre a porta e a cama. Nós usamos a estante que nós já tínhamos, que é esse nicho aqui de baixo, e acrescentamos uma prateleira para ficar com 3 divisões, e assim eu consegui fazer na divisão de baixo uma área de sensorial, na divisão do meio, uma área de vida prática e na divisão de cima, uma área de linguagem. Aqui na área sensorial, eu preparei atividades considerando os 4 dos 5 sentidos, com exceção da audição, porque eu preparei um cantinho específico para audição. Aqui no cantinho, eu coloquei as atividades de estimulação do tato. Eu fiz utilizando 2 retângulozinhos de madeira de MDF. Eu colei em uma das plaquinhas um retângulo de lixa, dessas lixas de pedreiro. Então a criança passa a mão aqui e sente que é áspero, passa a mão do outro lado e sente que é liso. Num segundo momento a gente pode trabalhar vocabulário dizendo a ela áspero, liso. Da mesma forma, essa outra plaquinha, a criança vai passando a mão e sentindo áspero, liso, áspero, liso. Essas 3 atividades são para estimular a visão. Essa daqui é para percepção de cores, essa de formas e essa de dimensão. Isso daqui são porta-copos que eu encontrei no supermercado da vida. E aí eu colei um papel contact ao redor, formando duplinhas, amarelo, azul e o vermelho, que são as cores primárias. Aqui são atividades de percepção de formas. E aqui a gente tem retângulo, a gente tem triângulo, losango, quadrado, enfim, a gente tem várias formas geométricas que dá para nesse momento inicial cumprirem, né, com o papel dessa percepção de formas. Aqui é uma atividade para percepção de dimensões. Eu comprei essa atividade, vem um conjuntinho de 4 bloquinhos e esse daqui é o primeiro que eu vou apresentar ela. Todos os bloquinhos são da mesma altura, porém com largura diferente. Eu preparei uma atividade para estímulo do olfato. Eu comprei esses saleirinhos, eu não percebi que a base é mais fina, né, do que a parte de cima. Então, quando eu coloco numa bandejinha baixinha, ele desequilibra. Eu acabei usando esse suportezinho aqui que é mais fininho, comporta melhor e segura melhor na hora de transferir. E eu gostei, ficou bonitinho aqui. E essa bandejinha aqui é para estímulo do paladar. Aqui eu coloquei um paninho, porque é uma atividade que vai mexer com líquidos, então se a gente fizer alguma sujeirinha, alguma baguncinha, ela tem um paninho para limpar. Aqui tem um potinho, eu usei um potinho de pó royal, sabe? De fermento em pó. Porque eu vou colocar água nesse potinho aqui para ela poder lavar o conta-gotas. Aqui tem um conta-gotas para ela poder pegar o líquido que vai estar dentro de cada um desses potinhos aqui. Na internet, também nas grandes cidades, deve vender vidrinho já com conta-gotas. Como eu não tinha isso aqui, não iria investir nesse tipo de material, sendo que dá para improvisar, eu utilizei aqui vidrinhos de remédio, lavei muito bem, na verdade isso daqui é vidrinho de vitamina. E aí peguei um conta-gota que eu tinha e vou abrir o vidrinho, sugar o líquido e oferecer para ela provar. E depois eu venho nesse vidrinho aqui que vai ter água limpa, lavo para ela provar o outro gosto. E aí é para o estímulo, né, dos 4 sabores, o salgado, o doce, o amargo e o azedo.
E aqui eu pensei em colocar um neutro, água. Aqui na parte do meio são as atividades de vida prática. Eu coloquei aqui um telaio que eu também fiz usando cabo de vassoura. Gente, eu compartilho essas coisas lá pelo Instagram. E aí é para abrir velcro, é para ela treinar a abertura de velcro. Então aqui embaixo tem esse tipo de abertura, aqui em cima tem esse tipo de abertura e ainda tem a fivelinha aqui para ela treinar essa questão da coordenação motora. Isso daqui é importante para ensinar a criança a vestir-se sozinha. Eu tenho outros telaios aqui, tem telaio de botão, tem telaio de fecho, mas eles vão entrando aqui na estante dela aos poucos. A segunda atividade é uma atividade de refinamento dos sentidos. A primeira atividade de refinamento dos sentidos se chama transferência de nozes. Eu não tinha nozes aqui e confesso que eu não iria comprar nozes para a Cecília fazer uma atividade. Então eu substituí as nozes por tampinhas de garrafa. Também dá para fazer, são objetos um pouquinho maiores que dá para ela fazer esse tipo de pega aqui, ó. Isso daqui é simples, porque tampinha de garrafa é uma coisa baratinha, mas você pode substituir por outras coisas aí na sua casa. Pela nozes, se você tiver condições de usar nozes, pode substituir por dados, enfim, por alguns objetos que caibam na mão da criança, que ela consiga fazer essa pegada de mão inteira. Essa última bandejinha, eu também ainda estou estruturando ela, e vou estruturar à medida que a gente for fazendo as atividades do dia a dia, conforme a função, né? Conforme que eu for trabalhar nesse dia. É uma atividade que serve para estimular tanto o autocuidado quanto o cuidado com o outro. Então aqui eu tenho um bebezinho, é uma bonequinha, ela tem as dobrinhas do corpo, o joelhinho assim é bem destacado, ela tem um umbiguinho, os dedos são separadinhos, tem unha, a orelha é toda marcadinha, nariz, boquinha, queixinho, tá vendo? As partes do corpo são bem acentuadinhas com exceção do cabelo, podia ter um cabelinho aqui, mas né, nem tudo na vida é perfeito. Foi uma bonequinha assim bem baratinha, então achei que valeu a pena. E ela é daquele material de borracha, sabe? Molinha, não é um material duro. Desse lado aqui eu coloquei uma bandejinha com alguns objetos que a boneca possa precisar durante as atividades. Então aqui tem lacinho de cabelo, uma toalhinha, tem a roupinha da boneca, tem escova de dente. Tem outras duas áreas relacionadas à vida prática, que é coordenação motora grossa e cuidado com o meio. Essas atividades não estão representadas aqui nessa estante, e aí eu vou montar outro ambiente, outro cantinho aqui na casa, para que ela possa desenvolver essas áreas, e vocês vão acompanhar tudo isso aí ao longo dos próximos vídeos. Aqui em cima ficou a área de linguagens. Aqui vai ser o varalzinho onde futuramente eu vou expor as artes dela. Como ela ainda não faz artes, manuais, por enquanto eu coloquei aqui os cards de linguagem de animais, que é um assunto que Cecília está muito apaixonada. Ela vê os bichinhos assim, ela grita, o bi, que é o bicho, né? Aqui atrás tem uma gravura, para fazer... uma figura para fazer análise de gravuras com ela, para conversar, falar com ela, olha Cecília, eu tô vendo uma girafa, nossa, olha como essa girafa ela é amarela, ela tem pintinha marrom. Desse lado aqui eu coloquei um globo. Cecília não entende isso agora, ela não sabe que isso aqui é o planeta Terra, mas é para já interiorizando esse conceito nela. Então, quando a gente for estudar, por exemplo, os animais africanos, eu posso dizer a ela, tá vendo, Cecília? Esse é um elefante, esse é uma girafa, esse é um hipopótamo. Olha, Cecília, eles vivem nessa área aqui do planeta Terra. E aos poucos, bem aos poucos, ela vai interiorizando isso. Eu coloquei essa bananinha aqui de tecido, mas só para vocês entenderem, como vai funcionar. Desse lado tem cards de linguagem com algumas frutas, por exemplo, banana, manga, laranja, são duplinhas, de frutas. E aí eu vou levar para ela, para o local da atividade.
a bandejinha com os cards de linguagem e nessa cesta eu vou colocar frutas de verdade. Então, por exemplo, se os cards de linguagem é de banana, manga, laranja, nessa cestinha eu vou colocar banana, manga, laranja de verdade e sentar no chão para a gente conversar sobre essas frutas. Aqui eu tenho um saquinho, não sei se vou entrar agora com ela, né, com essa atividade, vamos ver. E como eu disse, tudo depende, né, de diversos fatores relacionados ao desenvolvimento dela. Mas é um saquinho e aqui dentro tem alguns objetos mini, né, pequenininho, que tem um cavalo, uma colher, um pregadorzinho de roupas, um sino e uma estrela. E aí eu vou tirando os objetos do saquinho e falando o nome dos objetos. Nesse momento eu estou usando um saquinho transparente, mas eu vou substituir esse saquinho por um saquinho que não seja transparente. Mas inicialmente vai ser assim mesmo, transparente. E aí aqui coloquei uma florzinha, né, para trazer essa coisa natural, essa coisa do meio ambiente, né, para dar um ar de vida ao quarto. E aqui do lado, nesse cantinho, eu coloquei o tapete que ela vai usar como base para fazer as atividades sensoriais. A cama permaneceu da mesma forma, nós mudamos aqui o cantinho do guarda-roupa, então eu coloquei esse espelho aqui, que é um espelho maior, para ela conseguir se ver por completo. Toda vez que ela precisar sentar, eu pego esse banquinho e coloco ali. Colocamos uma caixinha, né, um baúzinho ali embaixo para guardar algumas coisas que ela possa precisar para fazer o cuidado do dia a dia. E acrescentei esse nicho aqui nessa área de cuidado pessoal. Então aqui tem uma Bíblia, tem a imagem de Nossa Senhora Aparecida, mas se for necessário eu posso pegar esses itens religiosos, colocar na parte de cima e usar a parte de baixo, por exemplo, como sapateira. Eu achei legal colocar essa parte, né, de religião aqui, na parte de cuidados consigo, porque o corpo ele é constituído, né, de carne e alma. Então eu penso que cuidar de si não é cuidar somente do corpo, mas também da alma. Então eu acho que conversou bem aqui nesse espaço. Aí desse lado aqui ficou o cantinho da música, aqui está a bateria dela. Eu ouvi o conselho que vocês me deram pelo Instagram de colocar o bumbo virado para a parede para a gente ter mais espaço aqui no quarto. Aqui fica um banquinho para ela sentar e tocar. E aqui do lado fica uma cestinha com outros instrumentos. Tem o xilofone e tem o chocalho. E aqui tem cards de linguagem, né? Com xilofone, com chocalho e com a bateria. É pra gente trabalhar também essa questão da linguagem. E saindo aqui da área da música, a gente tem esse cantinho que eu preparei para artes e leitura. Nessa mesinha, a Cecília vai fazer tanto as atividades de vida prática quanto atividades de arte. Aí eu já preparei, inclusive, a primeira atividade de artes, que é uma bandejinha com 2 potinhos e papéis. Esse é um papel mais grossinho. Fiz pequenos cortes aqui para ajudá-la nessa fase inicial e ela vai trabalhar rasgar papel. É uma atividade muito importante para o desenvolvimento da coordenação motora, prepara a criança para a escrita lá na frente e para realizar outras atividades artísticas também. Aqui eu usei um vidrinho de leite de coco, coloquei uma plantinha para dar uma vida. Cecília ainda não consegue alcançar nesse cantinho para tocar nessa plantinha, então tá super seguro, tá, pessoal? Aqui eu coloquei um quadro de Rafael. Maria Montessori usava essa ilustração nas salas de aula dela, porque remete, né, não somente à questão artística, por isso que eu trouxe aqui para o Cantinho das Artes, né, porque é uma arte de um artista muito famoso, mas também remete o cuidado da mãe com o filho, a questão da oração, tá vendo? É uma ilustração muito rica, é uma imagem de Maria com Jesus no colo e João Batista ao lado orando. Aqui eu coloquei uma prateleira com um livrinho que trabalha a questão das cores e aqui
só para já ir interiorizando nela, eu coloquei a apresentação de 2 giz de cera e uma tesoura. Fiquem tranquilos que essa tesoura tem ponta redonda e ela não consegue alcançar aqui. Ela vai ficar daqui de longe só olhando. Mesmo quando ela chega aqui nessa parte aqui, ela não consegue pegar o que está lá. É para ela ir interiorizando, né? Vendo que tem alguma coisa diferente ali. Aqui é a prateleira de livros, então eu coloquei um livro para trabalhar a questão do cuidado com o outro, né? Que é Bons Modos. Um livro de anatomia para ajudar, auxiliar nessa atividade aqui de vida prática. E um livro de zoologia, né? Para ajudar a trabalhar essa parte aqui da linguagem. E aqui a gente tem uma sequência, que é uma sequência da rotina dela, para ela já ir interiorizando. Tudo que ela faz é da rotina do período da manhã, tá, pessoal? Ficou uma rotina bem longa, ela ainda não tem condições de associar a rotina da manhã, da tarde, nem a da manhã, para falar a verdade, mas a gente vai trabalhando aos poucos para que a criança aprenda. Então aqui ela vai acordar, vai tomar café, depois vai escovar os dentes, tomar banho, fazer oração, fazer atividades, o snack, né, o lanchinho da manhã, do intervalo entre o café e o almoço, vai tirar uma sonequinha, vai almoçar e vai escovar o dente novamente. E aí termina a rotina da manhã. Aqui eu coloquei esse tapetinho com uma almofadinha, porque se ela sentir vontade, ela pode pegar o livrinho, deitar aqui e ler. Ela também gosta de ler aqui na rede dela. E aqui atrás da porta eu coloquei esses suportes e será para Cecília colocar, por exemplo, uma blusinha, né, alguma coisa que ela precise pendurar, que não possa voltar para o guarda-roupa, uma toalha. Aqui tá a mochilinha dela, coisas assim, né? Eu simplesmente estou apaixonada no novo quartinho da Cecília. Eu tenho certeza que ela vai se desenvolver muito nesse ambiente que a gente preparou para ela. Isso me dá assim muita emoção, porque a gente sabe o quão difícil é, né, preparar cada coisa que tem história, tem lutas, né? Não foi tão fácil quanto talvez possa parecer. Isso causa muita emoção. Eu queria saber de vocês, o que vocês acharam, se tem alguma coisa que vocês mudariam, vocês costumam participar muito com relação a isso, e isso me ajuda muito, porque tem coisas que a gente não consegue pensar. E aí, quando vocês assistem, vocês pensam pela gente. Me conta aí o que vocês acharam, eu já vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistirem até o final, um abraço forte no coração, fiquem com Deus, lembrem-se que Ele está no comando de todas as coisas sempre, e até a próxima.